Recentemente, muita gente começou a se perguntar se 100 homens seriam capazes de derrotar um único gorila, né, galera? Essa discussão chamou bastante atenção, justamente porque levanta uma dúvida ainda maior. Afinal, quão forte é um gorila em comparação com um ser humano? Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. E é exatamente isso, galera, que a gente vai descobrir agora. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Quando a gente pensa em gorilas, muita gente já imagina força e tamanho, e isso até que não deixa de ser verdade, galera. Mas não é só isso. Vocês sabiam, pessoal, que eles são os maiores primatas que existem hoje? Por exemplo, os machos adultos da espécie dorso prateado podem chegar a quase 1,70 m quando estão de pé e pesar mais de 220 quilos. Além disso, eles têm os ombros largos e um corpo cheio de músculos. E é exatamente um macho desses, galera, que vamos usar hoje como exemplo para mostrar o tamanho e a força que eles conseguem ter em comparação com um ser humano. Eles vivem lá nas florestas da África Central e Oriental e pertencem à mesma família que os humanos. Aliás, o nosso DNA é quase igual ao deles, galera. Só para vocês terem uma noção, nós compartilhamos mais de 95% do DNA igual. Ou seja, eles realmente são bem próximos de nós. E olha, galera, embora realmente o gorila tenha um tamanho e peso impressionante, mas analisando em termos de números, até dá para comparar ele com alguns humanos super fortes. Por exemplo, tem atletas de alta performance que chegam a 1,90 m e pesam mais de 180 quilos. Ou seja, em altura, eles até passam e chegam bem próximo do peso médio de um gorila prateado. Mas então, por que um gorila é tão mais forte que a gente, mesmo parecido em tamanho? Isso acontece, galera, porque não é só o tamanho e a altura que precisamos levar em conta. Tem vários outros detalhes que fazem toda a diferença. Então agora vamos destrinchar todos esses pontos para entendermos melhor essa enorme diferença que existe entre nós e eles. E aproveitando, galera, como meu canal ainda está no começo, eu preciso muito do apoio de vocês. Então já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Fazendo tudo isso, galera, vocês vão me ajudar demais e faz uma enorme diferença para que eu consiga continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então, muito obrigado a todos que conseguirem me dar essa força. Então, continuando, galera, a primeira coisa que precisamos mencionar e que faz toda a diferença a favor da força do gorila é a testosterona. Como provavelmente vocês sabem, esse hormônio é essencial para várias características masculinas em muitas espécies, inclusive, é claro, nos gorilas. Aliás, eles têm níveis de testosterona altíssimos, superando e muitos de um humano. E conforme eles crescem e ficam sexualmente maduros, podemos assim dizer, a testosterona aumenta ainda mais. O que inclusive, galera, provoca várias mudanças no corpo dele, como por exemplo, o crescimento de pelos pelo corpo. E é claro, a força também aumenta ainda mais. E além de estimular os músculos, o que deixa eles enormes e fortes, a testosterona também fortalece os ossos. Isso deixa o esqueleto deles muito mais resistente a fraturas, por exemplo, galera. E também ajuda a suportar o peso do corpo deles, que, diga-se de passagem, é enorme. E tem mais, com esses níveis altos de testosterona, os gorilas ficam bem mais agressivos e dominantes. É por isso que provavelmente vocês já devem ter visto, galera, eles batendo no peito e gritando. Isso serve justamente para eles mostrar força, manter o domínio e proteger o bando. Outra coisa que também podemos dizer, galera, e que muda bastante entre eles e nós, são os braços. E olha, galera, esses caras usam os braços para praticamente tudo que fazem, desde escalar árvores, se mover pelas florestas e entre várias outras funções.
Por isso que não é surpresa que os braços de um gorila seja incrivelmente forte e musculoso. Não é à toa que os bíceps e tríceps e até mesmo os ombros, galera, sejam enormes, o que permite que eles carreguem o próprio peso sem dificuldade e ainda realizem movimentos potentes em segundos. Além disso, eles têm uma quantidade maior de fibra muscular de contração rápida do que a gente. Essas fibras se contraem rapidamente e geram muita força de forma explosiva, o que dá aquele poder de levantar, empurrar e até intimidar outros machos do grupo. Enquanto isso, os humanos geralmente têm mais fibra de contração lenta, que funcionam melhor para a resistência, como por exemplo, correr longas distâncias ou manter um esforço contínuo. Ou seja, pessoal, os gorilas são literalmente projetados para força explosiva, enquanto a gente se sai melhor em resistência aeróbica. É por isso que mesmo um humano grande e muito forte não consegue nem chegar perto do poder que um gorila consegue com os braços. E olha só que interessante, galera. Como eu disse, os humanos têm mais fibras de contração lenta, o que realmente ajuda na resistência. Mas isso faz com que a gente precise de muito treino específico para conseguir força real. Já os gorilas não. Eles já nascem com essa estrutura explosiva e natural, que permite gerar uma força absurda, sem, digamos, precisar de uma academia. Só para vocês terem uma ideia, galera, estimativas dizem que um gorila prateado pode levantar até 1.800 quilos em situações extremas, o que é praticamente o peso, por exemplo, de um hipopótamo adulto. E isso sem contar que alguns estudos apontam que eles conseguem levantar até 27 vezes o próprio peso corporal. E agora, comparando com a gente, galera, o recorde mundial de levantamento de peso é pouco mais de 500 quilos. E isso com anos de treino pesado e preparação. Ou seja, mesmo um humano mais forte ainda fica muito atrás. Analisando por esse lado, um gorila consegue ser de 4 a 9 vezes mais forte que qualquer um de nós. E isso é muita força, né, galera? Ah, galera, e tem outro detalhe que faz eles parecerem ainda mais assustadores, que é a mandíbula. Só para vocês entenderem do que eu estou falando, a boca de um gorila é extremamente poderosa, capaz até de esmagar o crânio de um humano, e sem muito esforço. Isso acontece porque eles têm uma estrutura no topo do crânio chamada crista sagital. E essa crista funciona como uma espécie de apoio para os músculos da mandíbula, principalmente o músculo temporal, que é justamente, pessoal, o responsável por gerar aquela força absurda quando eles mordem. E olha só, galera, não é exagero. Só como título de comparação, enquanto a mordida de um humano varia em torno de 120 a 200 PSI, a de um gorila pode passar fácil dos 1.300 PSI, ou seja, é quase 10 vezes mais fortes, sem contar os dentes deles, que são grandes e resistentes, além de terem caninos muito afiados e molares largos para triturar até os alimentos mais duros. Ou seja, a boca de um gorila, pessoal, está bem longe de servir só para comer. Mas enfim, depois de tudo isso, dá para ver que o gorila realmente não é só um pouco mais forte que a gente, né, galera? Mas isso não é surpresa, já que eles têm músculos feitos justamente para potência e uma genética que dá vantagem em praticamente tudo, quando o assunto é força. Claro que existem humanos enormes e bem treinados, mas mesmo assim, quando colocamos lado a lado, um a um, o gorila, sem sombra de dúvidas, levaria a melhor. No fim das contas, a gente domina em inteligência e estratégia, e eles dominam em pura força bruta. Mas agora eu pergunto a vocês, galera, será que um humano teria alguma chance se encarasse um desse frente a frente? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês.
Por hoje era isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E lembrem de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistirem e até a próxima!